Bom, na última aula, nós vimos uma maneira de transformar um circuito complicado num circuito mais simples, usando transformação de fontes, né? Esse é um exemplo que vocês já trabalharam aí, ó. Você transformou um circuito que tinha duas fontes e três resistores num outro circuitinho que tinha apenas uma fonte e um resistor, né? O teorema de transformação diz que uma fonte de corrente em paralelo com resistor é equivalente a uma fonte de tensão em série com resistor. Então, usando isso, a gente transformou aquele circuito numa coisa muito mais simples. A pergunta é se isso é válido, se daria para fazer algo parecido, né? Num caso geral. Veja o circuito ali de baixo, ó. Esse outro exemplo aí embaixo. Você tem três fontes e três resistores. E agora não existe nenhuma maneira óbvia de você aplicar transformação de fonte, né? Não tem nada que seja parecido com uma fonte de tensão em série com resistor ou fonte de corrente em paralelo, como você tinha no exemplo anterior, né? Você começava transformando essa fonte de tensão em série numa fonte de corrente em paralelo e depois ia associando as fontes e fazendo as transformações até você chegar nesse ou nesse esquema final. Nesse exemplo aí de baixo, não tem como você aplicar esse tipo de coisa diretamente. Então a pergunta é, será que eu ainda posso? Será que existe uma maneira? Será que é possível? Ponto de interrogação, né? Transformar esse circuito numa coisa parecida com aquilo lá em cima, ou seja, trocar. No caso aqui é o que ele está tentando fazer. Ó. Vamos entender aqui. Você tem esse resistor de 8 ohms, né? Todo o resto do circuito, será que ele pode ser trocado por uma única bateria em série com resistor? Ou equivalente a uma única fonte de corrente em paralelo, que é a mesma coisa, né? Será que dá para fazer? E a resposta é sim, graças a um sujeito famoso chamado Thevenin. Vamos enunciar o teorema dele aqui, ó. Ok? Teorema dele aqui. Teorema de Thevenin. Ele diz o seguinte: qualquer circuito que tenha componentes lineares, o que é um circuito com componente linear? Resistores, fontes ideais, qualquer coisa onde a característica V por I seja uma linha reta. Não pode ter nesse circuito lâmpadas, LEDs, transistores, sensores não lineares, percebe? Não pode ter nada disso. Tem que ser simplesmente elementos lineares, que é o nosso caso, onde só tem fonte de tensão, fonte de corrente ideal e resistores. Então você sempre pode, o teorema garante, você sempre pode pegar o seu circuito e substituí-lo por uma única fonte de tensão em série com resistor. A gente chama essa fonte de tensão de Thevenin e aquele resistor de Thevenin. É claro que fonte de tensão em série com resistor é equivalente à fonte de corrente em paralelo com resistor. Então, se você pode fazer isso, obviamente, você pode fazer esse outro aqui. Aí, por uma questão histórica, a gente fala que essa aqui é a corrente de Norton e essa aqui é a resistência de Norton. É claro que daqui para cá todo mundo sabe fazer, né? Mas se você conhece essa voltagem, conhece esse resistor, para achar essa corrente aqui, vamos escrever ali, ó, para achar essa corrente, você pega essa voltagem e divide pelo resistor. V de T sobre RT. O T aí é de Thevenin e o N é de Norton. Okay? Observa desde já que isso não tem nada a ver com a carga. A carga é o que você ligar lá fora. Ó. Pode ligar o que você quiser lá fora. Ninguém está falando nada. O que nós queremos transformar é o circuito. Então, se o circuito for linear, ele sempre pode ser trocado por uma coisa dessa, ou por essa aqui, independente do que você ligar lá fora. Certo? Ok? Então, esses teoremas se enunciam assim. Ó. Vamos pegar o enunciado deles ali. Eles dizem, então, teorema de
Thevenin. Do ponto de vista de uma carga, para essa carga aqui, todo o circuito linear é equivalente, quer dizer, ele pode ser substituído por uma única fonte de tensão em série com resistor. Por motivos históricos, temos também o teorema de Norton, que é a mesma coisa, né? Todo o circuito linear é equivalente a uma única fonte de corrente em paralelo com o resistor. Claro, porque isso aqui é equivalente a isso. Você pode fazer uma coisa, pode fazer a outra. A questão é como fazer, né? O teorema diz que é possível. Agora, como é que você vai achar esse circuito mais simples? Porque, como nós vimos agora há pouco, em muitos casos você não consegue usar a transformação de fonte, né? E aí, como é que você faz? Então, basta reparar umas coisinhas aqui, ó. Vamos mostrar o seguinte agora. Como é que você faz para achar essas coisas? Então, basta observar o seguinte, ó. Basta observar o seguinte. Acompanhe aqui. Primeira observação. O VT, que a gente chama V de Thevenin, né? Essa voltagem aqui é exatamente a voltagem que vai aparecer lá fora, entre os terminais aqui, que você vai ligar a carga, se você não ligar nada, se você deixar aberto. Se você retira a carga, se você não liga nada, então a corrente que vai passar por esse circuito é zero, não vai passar corrente nenhuma. Portanto, a diferença de potencial que aparece aqui é igual ao V de Thevenin. Então, uma maneira de achar essa voltagem aqui é você tirar a carga, vai ficar em aberto, e ver se você descobre qual é a voltagem que vai aparecer quando estiver em aberto. Por isso que a gente fala, o V de Thevenin é igual a tensão de circuito aberto. Tira a carga e vê quantos volts aparece lá fora. Às vezes é fácil descobrir isso, às vezes não, depende do circuito. Mesma coisa para essa corrente aqui, ó. Uma maneira rápida de achar essa corrente, que muitas vezes funciona, é você curto-circuitar. Agora você tira a carga e coloca um pedaço de fio, liga a saída, curto-circuita a saída, e vê se você descobre qual é a corrente que passa por esse fio. É claro que nesse caso, ó, se você botar um fio aqui, então a diferença de potencial vai ser zero, né? Então toda a corrente da fonte de corrente vai passar pelo fio, porque não pode passar corrente pelo resistor, né? Então, se você curto-circuita e descobre aquela corrente, você descobre qual é a corrente de Norton. Muitas vezes é fácil fazer isso, outras vezes não. Reparar também que os resistores são iguais, né? Isso a gente já falou. Uma fonte de tensão em série com resistor é equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com o mesmo resistor. Então, os resistores são iguais. E a outra observação, talvez a mais importante e útil na prática, que é usado para muita coisa além disso, é o seguinte, uma maneira de você achar o valor deste resistor aqui, ou desses dois são iguais, né? É você fazer o seguinte, você vai no circuito, pega o circuito e zera todas as fontes, zera as fontes. Como assim zerar? Se tiver uma bateria lá dentro, tem uma fonte de tensão, por exemplo, 12 volts. O que é zerar? É você transformar isso aqui em 0 volt. Mas 0 volt significa que não tem diferença de potencial. Então você troca por um fio. Todas as fontes de tensão são substituídas por fios. E se tiver fonte de corrente, por exemplo, 5 amperes, como é que você zera uma fonte de corrente? Fazendo passar 0 ampere. É só arrancar a fonte de corrente do circuito. Tira a fonte fora. Aí não vai passar corrente por aquele trecho do fio. Substitui as fontes de corrente por abertos. 0 ampere. Aí tenta ver, faça isso. Na hora que você zerar as fontes, só vai sobrar resistor no circuito, né? Fonte de tensão se substituiu por fio curto. Fonte de corrente por aberto, só vai sobrar resistor. Aí vê se você consegue calcular
qual é o resistor que a carga está enxergando. Ou seja, tira a carga. Tem os terminais onde você vai ligar a carga. Deixa aberto aquilo. Tira a carga. Aí vai no circuito, zera todas as fontes. Só vai sobrar os resistores. E vê se você consegue enxergar qual é o resistor equivalente àquilo tudo que sobrou. Vamos fazer um exemplo aqui. Como é que a gente usa isso? Ok? Vamos mudar a tela. Vamos mudar a tela aqui. Ok. E vamos passar por aquele circuito que eu falei no começo desse vídeo aqui, ó. Então, tem esse circuito aí, ok? Então a primeira coisa é decidir o que é que você quer substituir. Então nesse caso, eu chamei os pontos de saída aqui de A e B, ó. É sempre bom entender, senão a gente se perde. O que nós vamos fazer aqui? Esse 8 ohms é a minha carga, é o que eu vou ligar neste circuito enorme aqui, ó, né? Então o que eu quero é tentar substituir esse circuito aí por uma coisa mais simples. Depois que eu substituir por uma coisa mais simples, aí eu ligo a carga. Aí eu coloco o resistor de 8 e aí resolvo de uma maneira fácil, né? Então vamos deixar claro aqui desse jeito, ó, tá vendo? Eu vou tirar a carga. Tiro o resistor de 8 ohms. É esta coisa toda que eu quero trocar por uma coisa mais simples. Será que eu posso substituir tudo isso aqui por uma fonte de tensão em série com resistor? Ou, o que é a mesma coisa, por uma fonte de corrente em paralelo com resistor? Okay? É isso que nós vamos fazer. E nós vamos fazer isso usando exatamente o que a gente viu agora. Aquelas dicas que a gente viu agora, né? Então, primeira coisa é vamos tentar achar o valor desse resistor aqui, ó. Resistor de TVNAN, que é igual ao resistor de Norton, né? Como é que eu faço para achar o resistor de TVNAN? Eu zero todas as fontes. Então vamos fazer isto, ó. Vamos fazer isto. Deixa eu fechar essas telas aqui. E vamos agora calcular qual é o resistor de TVNAN, o RT. O que eu tenho que fazer? Zerar as fontes. O que significa zerar as fontes? Fonte de tensão vai ser substituída por fio curto, ok? E fonte de corrente eu vou tirar do circuito para dar 0 amperes. O que é que vai sobrar? Eu tenho um resistor de 6 ohms, um resistor de 3 ohms. Esse aqui é o ponto A. Muito bom. A fonte de corrente eu vou tirar. Eu vou arrancar ela fora, que vai ser 0 amperes. Fonte de tensão, vou trocar por um pedaço de fio, para garantir que vai ter 0 volts daqui até aqui, ó. Não quero mais 12, eu quero 0. Então eu toco por um pedaço de fio. Nota que esse pedaço de fio está ligado no ponto B. E tem uma fonte lá em cima de 6. Então vou também zerar essa fonte. Vou ligar este ponto com aquele para garantir que eu tenho 0 volts. Agora eu venho no ponto A e B e olho, tento ver o que é que eu estou enxergando aqui. Se eu colocar um aparelho de medida aqui, pode imaginar assim, ó, se eu colocar um ohmímetro, alguma coisa, qual é a resistência equivalente que eu estou enxergando dos pontos A e B? Basta desenhar esse circuito de uma maneira um pouquinho diferente, se você não está enxergando. Ó. Observa que o ponto B está conectado com esse. É o mesmo ponto. Esse ponto aqui é o mesmo ponto do que o ponto B. E o ponto A é o mesmo ponto que esse, é o mesmo potencial desse. Né? Então, ó, ponto A, ponto B, ponto A, ponto B. Tanto o resistor de 3 quanto o resistor de 6, eles estão ligados entre A e B. Ou seja, para quem está olhando do A e do B, ele está enxergando isso. Ó. Aqui está o ponto A. Aqui está o ponto B, o resistor de 3 está ligado entre o A e o B. Muito bem. E o resistor de 6 também está ligado do A para o B. Então o resistor de 6 também. Então os dois estão em paralelo. Os dois estão em paralelo. Paralelo de 6 com 3 dá 2. Produto pela soma. Então quem olha dos pontos A e B
está enxergando um resistor de 2 ohms. Esse é o meu resistor de Thevenin. Acabei de achar. É 2 ohms. Ou de Norton, que é a mesma coisa, né? Então já sei que é 2 ohms. Perfeito? Agora vamos decidir o que é melhor fazer. Se é melhor achar a voltagem de Thevenin ou a corrente de Norton. Para a voltagem de Thevenin eu deixo em aberto. Eu deixo os pontos A e B sem ligar nada. Exatamente como está aqui. Só que eu não vou zerar as fontes, né? Deixo as fontes ligadas, deixo aberto e tento descobrir qual é a voltagem que vai aparecer lá fora. Para a corrente de Norton, aí você curta-circuita os pontos A e B, bota um fio e tenta descobrir qual é a corrente que passa por esse fio. Depois de pensar um pouquinho, como já pensei nesse problema, né? O mais fácil aí é você achar a corrente de Norton. Vamos ver por que é fácil. Vamos lá. Vamos esconder essa camadinha e vamos agora curto-circuitar os pontos A e B. Tá vendo? Curto-circuitei os dois. Correto? O que aconteceu? Aconteceu que agora eu consigo resolver esse circuito tranquilo. O meu problema aqui é achar qual é a corrente que vai passar por esse fio. Eu botei um fio nos pontos A e B. Qual é a corrente que vai passar por esse fio? Basta resolver esse circuito. Isso a gente faz com a nossa técnica simples. Eu coloco um terra, 0 volts, 0 volts. Eu curto-circuitei, então aqui vai estar em 0 também. Ó. Esse fio vai estar em 0. Esse fio está em 0, esse ponto aqui está em 6 volts, né? Aquele ponto lá também está em 6 volts, está no mesmo fio. Eu tenho uma bateria de 12, então aqui está em 12 volts. Então eu acho o potencial de todos os pontos. Então eu sei calcular as correntes. Vamos olhar os resistores. Ó. O resistor de 3 ohms, 12 volts de um lado, 0 volts do outro. Ele tem uma queda de potencial de 12 volts. O resistor de 6 ohms, 12 volts para um lado, 6, cuidado que o maior é aqui no 12, né? Então ele tem uma queda de potencial, uma diferença de potencial de 6 volts. Então vamos marcar as correntes em verde agora. Em verde. Né? Do resistor de 3 ohms, passa uma corrente do maior para o menor, 12 por 3, 4 amperes. No resistor de 6 ohms, passa uma corrente do maior para o menor, 6 volts por 6 ohms, 1 ampere. Mas essa bateria é de 5, essa fonte de corrente é de 5 amperes. Olha para o nó ali com 6 volts. Chega a 1, chega a 5, tem que sair 6 amperes. Esse 6 amperes passa pela bateria de 6 volts e vai embora até chegar no nó A, né? 6 amperes. Mas quando chega no nó A, esse 6 amperes junta com esse de 4 e vai descer 10 amperes. Pronto, achei a corrente que eu preciso. A corrente que passa por esse fio é a corrente de Norton. Então já achei a corrente de Norton. Então já achei o resistor de Norton, que era 2 ohms, né? E a corrente de Norton, que é 10 amperes. Ok? Agora acabou. Agora basta você voltar ao início do problema, né? Vamos lá, como é que eu vou aproveitar isso agora? Então, primeira coisa, vamos ligar a carga. Eu já sei que o circuito todo, para aquele resistor de 8 ohms, aquele circuito todo pode ser trocado por uma fonte de corrente de 10 amperes, que é a corrente de Norton, em paralelo com o resistor de 2 ohms, que é a resistência de Norton ou resistência de Thevenin. Então, para esse resistor de 8 ohms, ele está enxergando aquilo. Ora, mas então é muito fácil calcular tudo que você precisa aqui, né? Aliás, se você quiser, você até pode, agora você pode até transformar isso aqui numa fonte de tensão em série com o resistor, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. 10 amperes por 2 ohms são 10 vezes 2, são 20 volts. E o resistor é 2 ohms. Agora você vai ligar o resistor de 8. Para ele não mudou nada para o resistor de 8. Ora, mas então, os dois agora estão em série, 8 e 2, 10. Então vai descer 2 amperes aqui, né? Então já sei que a corrente que vai passar aqui é 2 amperes. E a voltagem que vai aparecer nele, 2 amperes vezes 8 ohms, dá 16 volts, né? Então vou ter uma queda de potencial de 2 vezes 8, 16 volts. É isso que vai acontecer quando você ligar o resistor de 8 naquele circuito complicado.
Vamos checar se dá certo, se tudo está dando certo. Vamos colocar o nosso circuito de volta e ver se realmente, que parece incrível que isso funcione assim na maior, né? Vamos resolver o circuito agora. Vamos resolver ele. Como é que é? Eu já sei que a hora que eu ligar o resistor de 8 ohms, ele vai ficar com 16 volts e vai passar 2 amperes por ele. Agora vamos ver se é isso mesmo. Com essa informação eu consigo resolver o circuito todo e agora eu vou ver se o resultado está correto mesmo. Então vamos acabar de resolver o circuito. Vamos ver se as coisas dão certo. Coloco terra, 0 volts, 0 volts, 0 volts. Como tem uma queda de 16 volts no resistor, agora eu já sei que tem uma queda de 16, né, o maior em cima. Então agora eu já sei que esse ponto vai estar com 16 volts. Ó, esse aqui também é o mesmo fio, né? É o mesmo fio. Tem uma bateria de 12. Então esse ponto aqui está com 12 volts. Tem uma bateria de 6. Esse aqui está com 16, soma 6, aqui vai estar com 22 volts. Então esse fio está, esse nó está com 22 volts também. Então dá para achar todos os potenciais. Vamos achar as correntes e ver se está dando certo o balanço de correntes. Se alguma coisa der errado é porque a gente fez alguma conta errada, né? Usou mal o teorema ou calculou errado alguma coisa. Então vamos ver. Vou marcar as quedas de potencial nos resistores, né? O resistor de 3 ohms, nota que 16 desse lado, 16 e 12, né? Ele vai ficar com uma queda de 4 volts, 16 menos 12. E no resistor de 6 ohms, do outro lado é 22, do outro lado é 12. Então ele vai ter uma queda, o maior é para a esquerda, 22 menos 12, 10 volts. Pronto, vamos achar as correntes para terminar essa checagem. Nesse resistor de 3 ohms, o maior é para a direita, então vai passar uma corrente do maior para o menor, 4 volts por 3 ohms, 4 terços de ampere. Vamos trabalhar com fração para ver se a coisa realmente dá certo. Começar a arredondar, começa a acumular erro, né? Vai dar dízima aí, essa 1,333 ampere. Muito bem. Então aqui é 4 terços, aqui é 2 amperes. No resistor de 6 ohms, vai passar uma corrente do maior para o menor, nota que ela é da esquerda para a direita, do maior para o menor, 10 por 6. Vamos simplificar a fração. 10 por 6 é 5 terços, né? 5 terços de ampere. Mas essa fonte de corrente é 5 amperes. Então, neste nó aqui, vai juntar, chega a 5 e sai 5 terços. Então, o que vai sair lá para cima é 5 que chegou, menos os 5 terços que saiu, né? 3 vezes 5, 15, dá 10 terços. Então tem uma corrente de 10 terços de ampere. Essa corrente vai passar pela bateria de 6 volts e vai chegar nesse nó aqui, ó, 10 terços de ampere. Agora é que vem a checagem final. As coisas têm que dar certo neste nó, senão tem coisa errada. No nó que tem 16 volts, está chegando 10 terços e está saindo 4 terços e 2. Então 4 terços mais 2 tem que dar 10 terços, né? 4 terços mais 2, 3 vezes 2, 6, realmente deu 10 terços, correto, checou, tudo certinho, ok? Eu vou passar um exercício para vocês tentarem fazer, quebrar a cabeça, e tenta fazer assim até o final. Quando você chegar no equivalente, vê o que acontece com a carga e depois resolve o circuito inteiro, vê se realmente a resposta está certa. Ok? Até mais então.